Olá, meninas e meninos também que acabam visualizando, né, as minhas publicações aqui no YouTube. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo hoje, né, para falar mais quem é a Mitali. Mitali, no caso, é o meu nome profissional atualmente, mas o meu nome verdadeiro é Ideilza, tá? E eu vim aqui para falar para vocês um pouco sobre mim. Eu sou cabeleireira já tem mais de 20 anos. Já tive morando em alguns estados do território brasileiro. E por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Para me conhecer um pouco mais sobre algumas publicações. Eu não sou somente uma profissional que trabalha na área da beleza, que no caso comecei a trabalhar dentro de salões. Eu tinha 16 anos no estado do Pará, onde eu fui criada da minha adolescência até a maioridade. Sou, como se diz, fui casada, tenho uma filha de 24 anos, tenho 44 anos, né? E trabalhei dentro de salões desde os 16 anos. E hoje eu estou com 44 anos, exerço a profissão oficialmente mesmo, certificada pelo Instituto Embeleze, tem uns 20 anos mais ou menos, né? Que a minha oportunidade de ingressar nessa área mesmo, de levar a sério a profissão no período, foi um período que não, eu era casada, o, meu ex-esposo, ele foi transferido, né, do trabalho para o Rio de Janeiro, e foi que aí onde eu realmente conheci a área da beleza de fato, como era realmente, né, esse segmento profissional, onde os profissionais realmente eram reconhecidos, porque no estado do Pará a gente via como opção, não teve como estudar, não pôde estudar, ou enfim, precisou a necessidade pessoal, né, poder aquisitivo, você teve necessidade de iniciar trabalhando, enfim. Trabalhei em outros segmentos bem antes de ser cabeleireira, né? Bem antes de ser até manicure. Eu trabalhei como empregada doméstica, trabalhei como babá, mas são coisas que isso ficou no meu passado, não discriminando, mas eu tive essas experiências na minha vida e eu decidi sair quando eu iniciei trabalhando como manicure. E nisso que eu iniciei trabalhando como manicure, eu iniciei com alicate emprestado, que não era meu. E olha, foi numa época que a gente não se preocupava também em esterilizar o alicate. Gente, eu trabalhava com alicate daqui até hoje, que é o alicate pessoal, que não vai o esterilizador de borrachinha. É porque eu não tinha noção, né, quanto a isso, né? Não que não existisse salões que existia esterilizador, cheguei até a trabalhar no salão, foi aí onde eu descobri, né, o mundo da preocupação da saúde, que é a biossegurança, enfim. Mas falando um pouco mais, não somente da minha área, mas também para falar que eu também sou estudante de curso de Relações Internacionais. Então, o que eu busquei fazer esse vídeo porque também, como eu gosto de me comunicar, gosto de falar, então, assim, por que não fazer uns vídeos, né? Publicar no YouTube, nas minhas redes sociais, que eu tenho TikTok, tenho Instagram, tenho YouTube, né? Perdão, gente, o barulho da moto, porque eu moro numa rua que é bem movimentada por ciclistas e motoristas, enfim, tem vários. Mas voltando, recapitulando aqui. Aí eu decidi fazer esse vídeo porque isso me ajuda, né? Querendo ou não, é algo que ajuda, né, a gente, ou a pessoa que é estudante ou a pessoa que trabalha na área da beleza, poder se comunicar, passar seu conhecimento através das redes sociais. Porque hoje o mundo está muito digital. Então, a pessoa, infelizmente, querendo ou não, ela tem que se atualizar, tem que, né, é a necessidade da evolução do mundo, né? Então, eu estou passando aqui para falar mais sobre mim. Sou cabeleireira há mais de 20 anos, tive um início bem diferenciado. Fui criada no estado do Pará na minha adolescência, mas eu não sou paraense, eu sou cearense, de uma cidade bem pequena no estado do Ceará, que se chama Acaraú, Ceará. Então, os meus pais saíram do Acaraú e fomos morar em Belém do Pará. Eu sou uma pessoa que eu tenho, do segundo casamento de meu pai, somos 5 filhos ao todo.
E entre esses 5 filhos, eu sou a beldade da a filha mais velha. Sou a filha mais velha, mas eu tenho 4 irmãos, né? Graças a Deus, meus irmãozinhos lá, enfim. E eu fui a pessoa, né, que eu tive a oportunidade de sair do estado do Pará, devido casei, então na época eu tive que acompanhar meu esposo. Então foi aí onde eu passei a interagir com outras pessoas, com um mundo diferente, um mundo da, da área da beleza, beautiful não, no caso, beauty, um mundo da moda do cabelo, moda da unha. Eu tive até a fase também de fazer decoração na unha, gente. Eu sou da época que pegava aquela tinta de tecido com pincel, você desenhava e decorava na unha. Eu nem sei se eu consigo fazer mais isso, gente, eu não sei. Mas enfim, só para vocês terem uma noção, né? O período que era da área de unha. Né? De unha a gente usava um motorzinho, fazia esfoliação, eram coisas que não eram cobradas fora parte, isso era um pacote. Incluso, quando a gente queria agradar, queria cativar a cliente, que fosse semanal, então nós manicures do passado, comprava, né, o kit, eu não gosto de falar de marca, mas eu vou falar aqui, aquele kit completinho de spa que tem da Avon, sempre comprei aquele negócio, sempre comprei aquele kit para trabalhar com manicure, principalmente fazia esfoliante, ainda vinha com motorzinho, aquele motorzinho que era insuportável, gente. A gente não se preocupava quanto a isso, que quando você botava o motorzinho, ele saía espalhando aquela para um lado para o outro. os resíduos do excesso como eu vou falar? Excesso de calosidade, pronto. Excesso de calosidade que é mais bonitinho, né? Então aí borrifava na cliente do lado, borrifava no outro, borrifava a gente saia toda branca. Então eu sou desse período aí, tá? E com o passar dos anos as coisas foram evoluindo. Hoje em dia não se utiliza mais bacia, não se põe mais, né, ao pé de molho, devido a algumas segurança, biossegurança, questões pessoais e higiênicas. Não que aquela função daquele plásticozinho, que tem um plásticozinho que coloca, não sei se vocês lembram, na bacia, aquilo também fazia, né, a proteção, que é um material que é ser utilizado por cada cliente. Hoje em dia também nos salões não se pode mais utilizar. Hoje em dia a estufa foi substituída pelo autoclave, né? O autoclave antes se usava somente em consultórios, né? E hoje em dia se utiliza, né? É obrigatório dentro de um salão de nome ter, né, um autoclave. Mas enfim, depois dessa fase da unha, eu cheguei no Rio de Janeiro e não lembro o ano, mas a minha filha estava com um aninho, ia fazer 2, não estava grandinha, estava petititinha ainda. Aí eu resolvi fazer o curso, né, de cabeleireira, aperfeiçoar mais do que eu já fazia. E eu comecei a procurar cursos, cheguei a colocar um salão sem certificação. Fazia com a experiência que eu tinha, o dom que Deus me deu. Montei um salão, coloquei, comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro. E tem coisas assim que é muito engraçada que eu passado o tempo dá até para se colocar como comentário, porque cada vez mais, né, aí você vai descobrindo como é técnica, né, e fica idealizando vendo nas revistas, que na época tinha assinatura da revista You, e eu não tinha curso ainda. Então, aí eu vi aquelas publicações da revista You, quando eu pedi, né, na época eu exigia que a pessoa que estava comigo, casado, que é o pai da minha filha, meu ex-marido, que fizesse a assinatura dessa revista e a gente acabou fazendo. Eu fiz, não me lembro bem, tem muitos anos isso, né? Então eu ficava vendo aqueles cortes na navalha, né, e eu achava que era cortado, gente, por incrível que pareça, que era cortado na gilete. Aí Deus vai lá, vou fazer. Colocava a gilete, aquela lâmina de barbear e fazia o corte na navalha perfeito. Gente, olha, eu não sei, entendeu? Sem curso nenhum, eu visualizava aquilo ali na revista e disse assim, eu quero ir, vou fazer isso. E fazia, o cliente saía satisfeito e indicava outras pessoas. Aí fiquei olhando colorações nessa revista. Aquelas
cortes estilosos, né, coloração. E uma vez chegou uma pessoa para fazer luzes comigo. E ela disse que queria umas luzes marcadas, sim, porque a procura era muito grande, né? Gente, olha, eu passei um sufoco nessa época, porque eu não tinha noção como era a técnica utilizada para fazer somente o strong. Quem é das antigas sabe que eu quero dizer o que é o strong. É somente mechas marcadas no topo da cabeça. E eu achava que era fácil. Isso é muito válido, gente, falar essas experiências. Fui e fiz, não ficou. Aí eu fiquei, Jesus. Aí eu fiquei comigo. Aí a mulher, não, mas não é assim. Eu fiquei, Jesus, como é? Aí, olha, eu não sei, assim, naquela hora eu consegui consertar e ficou do jeito que a mulher queria. Aí, com o passar tempo, depois que eu fui fazer o curso de cabeleireiro, foi que eu descobri como era a técnica para fazer essas mechas marcadas, né, no topo, que é o strong, que eu fazia, mas eu não sabia nome, eu ficava, às vezes eu lia na revista e dizia esse nome aqui. Fiz. Ficou perfeito. Eu aprendi a fazer coloração, misturas de colorações, lendo revistas, antes de fazer o curso de cabeleireiro, sabe? Eu contando assim, parece mentira, mas para quem lembra, né, de quando eu tinha um salãozinho pequenininho dentro de uma comunidade e toda a coloração que eu fazia saía perfeita. Não que hoje não saia, mas para quem não sabe, foi aprendendo lendo, vendo, foi grandioso, né? Então, isso eu quero dizer para vocês, que a Ideilza, que está aqui, é uma pessoa simples, uma pessoa guerreira, uma pessoa que estou em busca, né, do meu melhor, e tudo que eu faço para melhor é pensando na minha filha, sabe? Eu amo muito minha filha. Amo de paixão, estou um pouco distante dela, mas eu não vejo a hora de estar próximo a ela. Então, para vocês conhecerem um pouco de quem é a Ideilza, só esse rostinho que publica o antes e o depois, aí não tem noção de como essa Mitali Hairdress, né? Mitali Cabeleireira Ferreira. Então, sou eu, meu nome é Ideilza, sou uma cearense, né, nordestina criada, né, na fase de adolescência no Nordeste, nordista, um pouco de valha meu Deus com tu é lesado. Essa é uma frase que eu utilizo numa das minhas redes sociais, porque a mistura é muito grande, sabe? É muito diferente a cultura do Ceará para Belém do Pará. E atualmente estou morando em solos mineiros e estou conhecendo um pouco, moro há pouco tempo, não tem nem um ano ainda. E eu estou me organizando para novamente para retornar a morar em Santa Catarina e voltar a trabalhar lá como sempre trabalhei como cabeleireira. Já tive de morar em Santa Catarina, morei mais ou menos quase um ano, não chegou a ficar um ano. Morei em Balneário Camboriú 2 a 3 meses, uns 2 meses mais ou menos, e logo em seguida fui morar em Blumenau. Em Blumenau fiquei de 7 a 8 meses lá, então não chegou a ficar um ano. Então, como eu tenho, né, parentes lá, eu estou retornando para Santa Catarina e estou fazendo esses vídeos aqui e vou permanecer, né, fazendo mais vídeos, tendo mais oportunidade, como eu tiver mais. Não que eu não tenha criatividade e coisas para ser publicada, porém, eu estou deixando alguns momentos para que seja isso quando eu estiver, né, em outro estado. Que é um projeto meu, é uma coisa que eu tenho que dar continuidade. Mas a Mitali que vocês estão vendo aqui é uma pessoa simples, uma pessoa batalhadora, uma pessoa sonhadora, uma pessoa que já sofreu, mas tento sorrir. De vez em quando dou umas resmungadas, como qualquer outro ser humano, dependendo do que tenha passado. Isso é normal, ninguém vive todo o tempo, a vida inteira, sorrindo. Mas a vida não é fácil, mas a gente tenta fazê-la fácil. Então, beijo para vocês.
Esse é um pouco de mim, um pouco de alegre, bem extrovertida, e às vezes cara fechada. No dia que eu tiver de cara fechada, qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo assim, bem azeda. No dia que eu tiver bem azeda, aí eu vou falar sobre política, né? Porque, como eu falei também no decorrer desse vídeo, eu faço curso de Relações Internacionais, não para trabalhar com diplomacia, porque quando se ouve, né, o curso de fulano faz o curso de Relações Internacionais é para trabalhar com diplomacia. Não sei ainda qual área que eu quero exercer dentro do curso de internacionalista, que é o curso de RI, mas também ele é muito bem utilizado na minha área de comunicação, de marketing, mas também não seja talvez ainda. Tem muitas coisas para rolar, porque eu estou no primeiro semestre. Primeiro semestre é tudo muito novo, é uma descoberta e vamos ver até lá, né? Espero nesse período estar aqui dando uma continuidade no curso, mostrando para vocês o mundo da beleza, coisas novas e podendo mostrar para vocês técnicas que eram utilizadas no passado. No passado que tem coisas que muitas pessoas não fazem hoje, porque os produtos evoluíram, mas não que uma técnica do passado também não tenha resultado. Então é isso, minha gente. Aqui é a Ideilza, a Mitali, né? E eu agradeço pelo carinho de todos vocês, agradeço pela atenção, obrigada também pelas curtidas, obrigada para quem está seguindo as minhas redes sociais, obrigada, muito obrigada. Vocês estão cada vez que passa isso, aumenta, visualização, uma pessoa seguindo, me incentiva, não que eu já não seja espontânea quanto a isso, mas me traz mais incentivo para que eu venha buscar novidade para trazer para vocês. Coisa simples, mas é um simples cotidiano que às vezes na correria do nosso dia a dia a gente não para observar. Então, um beijão, até a próxima. Daqui a pouco é eu!